Olá, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje o nosso podcast vem trazendo um assunto maravilhoso de fé, um testemunho de fé e transformação de vidas. Antes, eu quero dar as boas-vindas a você, que você fique muito à vontade, preste muita atenção em tudo que vai ser falado aqui hoje, porque pode transformar a sua vida. E eu me chamo Irenice Nunes. O nosso assunto hoje vai ser sobre testemunho do que Jesus Cristo realizou na cidade de Suzano, em São Paulo. A função da unidade de pastores em oração que proporcionou uma transformação radical. Então, fica ligadinho aí que você vai acompanhar esse testemunho muito forte. A gente espera que você preste muita atenção. Então, nosso convidado especial hoje é o pastor Alberto Matias. E ele vai se apresentar agora para vocês. Tudo bem com vocês aí? É um prazer estar aqui e poder falar mais um pouco sobre o que Deus realizou em Suzano. Eu sou um dos pastores da Igreja da Nova Aliança em Suzano, e desde 2021 Deus tem me trazido ao sertão nordestino para testemunhar aquilo que Ele fez. E naquele nós vamos poder participar um pouco disso para vocês aí agora, ok? Bom, nós vamos iniciar perguntando ao pastor como se deu esse projeto. Esse projeto aconteceu da seguinte forma. Certa vez eu fui convidado para participar de uma reunião lá no Renascer Copan, em São Paulo, já faz um bom tempo. E lá tinha uma pessoa chamada Jorge Oss, e ele estava falando sobre transformação de cidades. E naquela ocasião ele tinha uma fita cassete, que já faz um bom tempo, né? E estava vendendo a fita cassete e estava falando daquilo lá. E eu comprei uma fita daquela, levei para minha casa, e quando eu assisti aquela fita, houve um impacto muito grande no meu coração por tudo que aconteceu naquelas cidades lá, em função da unidade dos pastores em oração. E assim começou esse ministério de vir ao sertão nordestino para testemunhar o que Deus fez. E o que mais impactou nesse vídeo? O que mais impactou ali foi o seguinte: quando eu assisti aquilo ali, eu pensei, né? Tem um texto na Bíblia, em Hebreus 3:28, se não me falha a memória, que diz lá o seguinte, que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Naquela ocasião eu assisti tudo aquilo ali e falei, Deus, se o Senhor fez lá, o Senhor pode fazer aqui em Suzano também. E começamos a orar. E quando foi um determinado tempo, que comecei a participar do Conselho de Pastores, veio realmente nós queríamos fazer tudo que tem que ser feito. E começamos a fazer. Qual a maior dificuldade que tiveram no início? No início, muita dificuldade é a unidade dos pastores. Infelizmente, uma coisa que o inimigo tem trabalhado grandemente é colocado rivalidade entre os pastores, impedindo que eles se unam. Porque na unidade, o inimigo não tem condições e não tem como realizar as coisas e ele cai. E a igreja se levanta cada vez mais e mais. Então, a dificuldade maior foi unir os pastores. Qual o tempo que durou? Então, em 2010, nós começamos a trabalhar. Um caso que ocorreu que foi muito interessante. Era na época nós pastoreávamos numa igreja, e em frente à nossa igreja veio morar o pastor Luiz Carlos, da igreja quadrangular. E num domingo, tinha um pedreiro que estava na fachada da igreja, ele saiu da casa dele, atravessou a rua e foi lá me convidar para participar do Conselho de Pastores, que até então eu não participava. Daí, na hora que falou comigo ali, eu perguntei para ele se ele gostaria de fazer alguma coisa séria pela cidade. Ele disse que sim. Então, eu pedi para que ele entrasse e entreguei já, na ocasião já não era uma fita cassete, era um DVD de transformação, que abrange 4 cidades que foram totalmente transformadas em função da unidade dos pastores em oração. Passei para ele esse DVD, falei, assiste isso que depois nós conversamos. Naquele dia ele pegou o DVD, foi para a casa dele, assistiu o DVD, e naquele domingo à noite ele não pregou na igreja, ele passou o DVD para a igreja. E naquelas datas em diante nós começamos a fazer
coquetéis para pastores, convidando diversos pastores da cidade que viesse assistir esse DVD. E assim nós começamos a darmos início para poder fazer as reuniões de oração. Que bom. Quais as estratégias que vocês usaram? Bom, a primeira estratégia que nós usamos foi conversar com Deus. Perguntar para Deus o que Ele queria que nós fizéssemos. O pastor Luiz Carlos assumiu o conselho de pastores, mas passou um tempo, por motivos particulares, ele teve que sair. E naquela ocasião, eu e o pastor Júlio, que não participávamos, começamos a participar por uma ordem direta de Deus para participar, e naquela ocasião o pastor Júlio assumiu a presidência do conselho de pastores. E começamos a orar, né, o pastor Júlio mais especificamente, começou a perguntar para Deus o que Ele queria que nós fizéssemos. Nós recebemos uma direção que era somente para orar. Então nós começamos a orar e começamos a levantar diversas frentes de oração e oração pela cidade. Que bom. Quantas pessoas fazem parte desse grupo? Olha, na ocasião que nós começamos as orações, nós convidamos diversos pastores de diversas igrejas, e na primeira vez que nós começamos orando na paz, na direção que Deus deu. Nós tínhamos uma oração na paz que começava às 22 horas e ia até às 23h30, mais ou menos. Essa primeira reunião que nós fizemos, vieram muitos pastores, muitas igrejas, chutar mais ou menos um termo do certo, sobre até umas 300 pessoas. Mas, no transcorrer do tempo, muitas delas se afastaram e tal, e isso foram 7 anos de oração ali na paz. E no final nós tínhamos aí umas 60, 70 pessoas que estavam firmes ali orando. E a direção que Deus nos deu, nós orávamos todo começo de mês, segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira nós fechávamos com uma vigília. E isso perdurou durante 7 anos. E nesses 7 anos nós vimos grandes maravilhas que Deus fez. Deus é maravilhoso mesmo. Quais são os resultados, os benefícios? Os benefícios foram muitos benefícios. Nesses 7 anos não aconteceu tudo de uma vez. Foram acontecendo de acordo com as orações. Então nós vimos assim, né, Suzano, ele tinha uma situação que muitas das obras que se realizavam em Suzano não se terminavam, começava a não se terminar. Esgoto, iluminação, calçamento, asfalto, e todas essas situações. Mas quando nós começamos a orar, nós começamos a nos mostrar algumas coisas. O porquê que aquilo ali não acontecia, que havia um principal que estava dominando a cidade. E nós começamos a orar. Porque nessas orações da praça, o que Deus colocou no nosso coração, segundo a Crônica 7,14, que se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu sararei a sua terra. Com base nisso, nós fizemos a primeira pergunta: quem é o povo de Deus? Então, a igreja é o povo de Deus. Então, nós entendemos que era nós que tínhamos que nos humilhar. E aí, na praça, nós começamos a fazer isso. Nesses dias que nós orávamos, nós começamos a nos humilhar na presença de Deus e pedindo perdão pelas autoridades, pelas igrejas, pelos pastores. Enfim, começamos a pedir perdão por todas essas coisas e nos humilharmos a cada dia mais. E aí foi começando a acontecer as coisas. E aí foi quando nós começamos a colocar também a questão do principal da cidade. E nesse aí Deus nos mostrou quem é o principal. E nisso aí começamos a identificar quem era, fomos ver qual é a atuação dele e tudo. E aí Deus nos mostrou que a sua atuação dele era exatamente o que estava acontecendo na cidade de Suzano. Ele permitia que tudo se iniciasse, mas não permitia que nada terminasse. Então nós tínhamos muitas obras paradas, muitas situações paradas. E quando nós começamos a isso aí, perguntamos para Deus como destornar, Deus também nos mostrou que era através da oração, humilhação e pedido perdão. Até que chegou o momento que ele caiu. Aí quando ele caiu, começou a desenvolver todos os trabalhos. Tudo estava parado, foi em frente e ficou tudo pronto. Maravilha. A população evangélica cresceu? Sim, nós reparamos também que depois que nós começamos a orar pela cidade em unidade, a grande parte das igrejas começaram a crescer. Houve assim um crescimento, muitas pessoas começaram a se converter e muitas coisas começaram a acontecer. Até teve um caso bem interessante, né, que nós fizemos nesse intermeio aí, Deus nos permitiu que nós fizéssemos uma marcha da unidade. Fizemos essa marcha da unidade e nessa ocasião o prefeito entregou a chave da cidade para o conselho de pastores, simbolizando entregar a chave para Jesus.
E logo em seguida, alguns meses depois, aconteceu algo que a gente não esperava e foi algo maravilhoso. Que o Raimundo, que era aquele que assumiu o carnaval, né? E naquele ano ali, ele se converteu. Olha só. E aconteceu isso, né? E nós já tínhamos começado a orar para o fim do carnaval na cidade de Suzano. E quando ele se converteu, ele foi ao pastor da igreja e falou que eles tinham a chave da cidade, que era dado a ele, quando se iniciar o carnaval. Ele falou: "Eu tenho essa chave, o que eu faço com isso?" Bom, deixa com a gente. Então ele nos entregou a chave. E ali nós vimos que nós temos o poder na mão, né? Mateus 18, 20 fala, né? Com relação àquilo que ligamos nas terras, será ligado nos céus e assim por diante. Então nós entendemos o poder que estava na nossa mão. E nós tínhamos a chave da cidade e a chave do carnaval. Então nós usamos esse texto, oramos e cancelamos, né? Proibimos realmente as coisas e desligamos o carnaval da cidade de Suzano. Isso foi em 2010. Hoje nós estamos em 2025 e até hoje não tem mais carnaval de rua na cidade. Esse é o poder da unidade em oração. Deus poderoso, que bom, maravilha. Quando começou essa jornada do Senhor de andarilho? Em 2021, na ocasião que teve a Covid, aquela situação toda, nós éramos pastores de uma igreja que temos aberto em nome de Jesus, e naquela ocasião, por questão de idade, umas outras coisas aí da minha saúde, eu não podia pregar. Então, fiquei afastado, fazer live também não era muito do meu perfil, digamos assim. Então, naquela ocasião, durante esse tempo da igreja, eu consagrei um pastor de pastores. E aí eu senti no coração de entregar a igreja para eles e me filiar à igreja da Nova Aliança, porque ali eu teria condições de poder fazer alguma coisa em termos do sertão nordestino. E foi o que eu fiz, né? Passei a igreja para ele e ali passei tudo que tinha direitinho, a presidência e tal, e aí eu fui para a Nova Aliança. E lá nós começamos a desenvolver o trabalho e começamos a rodar, porque a Nova Aliança já tinha uma base missionária em cada estado do sertão nordestino. Então isso foi um apoio que eu precisava, e aí nós começamos a rodar o sertão nordestino, passando por diversas cidades, testemunhando aquilo que Deus fez nos Suzano e motivando os pastores para se unirem em oração. Perfeito. Na verdade, comunhão com Deus e intimidade com Deus faz toda a diferença, gente. Em quantos municípios o senhor já passou? Até hoje nós estamos aqui em mês de abril, né? Até hoje nós já passamos por 43 cidades aqui no sertão. Já passamos pelo estado de... praticamente todos os estados aqui do sertão, né? Ceará, Pernambuco, Paraíba. Deixa eu pegar aqui para falar mais exatamente os estados que nós passamos. Então, desde que nós começamos, já passamos pelos estados, né? Do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Minas Gerais e Piauí. Passamos por todos esses estados aí e já ministramos esse testemunho a mais de 400 pastores, fora os intercessores que estavam presentes nessas reuniões aí. Nossa, vai ser uma grande transformação, viu, nesse Brasil. Parabéns. O objetivo foi alcançado? Como o senhor analisa o resultado? Olha, o objetivo eu creio que foi alcançado. Quando nós andamos pelo sertão nordestino falando sobre o que Deus fez em Suzano, em cada reunião que nós fazíamos, né, onde nós testemunhávamos, a gente sentiu um impacto muito grande na vida dos pastores. Em muitos lugares que eu passei, quando eu chegava lá para falar sobre isso daí, no final eles sempre falavam que eu era a resposta de Deus para aquele grupo. Eles já estavam buscando isso. E quando nós chegávamos nos lugares que tínhamos combinado de dar o testemunho, alguns ali, quando começavam a falar, depois eles falavam: você é a resposta de Deus para nós. Eles estavam buscando algo para fazer, só que não sabia exatamente como fazer. E nós, como passamos por tudo isso, e foram praticamente 7 anos de experiência, então a gente pôde testemunhar e abrir os olhos deles. E muitos deles ali começaram a orar pela cidade. Hoje nós já temos diversos lugares, nós temos grupos de pastores que estão se reunindo para orar pela cidade. E creio que Deus vai realizar a obra. Uma grande obra. Deus é bom. Até quando o senhor estará nessa jornada? Até Deus permitir.
enquanto eu tiver saúde e puder viajar, eu estarei fazendo isso. Porque eu creio que é algo que está no coração dele. E eu creio também que ele me escolheu para fazer isso. Então eu tenho sentido, né, paz, alegria para poder fazer. Eu tenho visto a mão de Deus em todo sentido, as coisas que eu tenho passado. Cada situação que eu passo, preciso de alguma coisa, eu oro, ele manda. Então eu creio que enquanto eu tiver condições de viajar, eu estarei viajando. Isso é uma bênção. Deus deve estar bem satisfeito com o seu empenho. Bom, Pastor, deixe suas considerações para quem está nos acompanhando. Qual é a importância da unidade e oração? Em oração. ok. Nós sabemos que aqui no sertão nordestino, não só aqui, mas em muitos lugares, aqui no sertão tem uma quantidade maior, digamos, com relação à idolatria. E o que nós entendemos que a idolatria ela só pode ser derrubada através da unidade da igreja, que seriam os principados e potestades. E a necessidade dessa unidade. Uma das coisas que eu tenho falado muito nas reuniões é com relação ao inimigo. O inimigo ele coloca dissensões entre os pastores. E muitos dos pastores não conseguem visualizar isso. Ah, aquele irmão me ofendeu, aquela irmã me ofendeu, ele falou isso, falou aquilo. E eles não conseguem enxergar que é o próprio inimigo que está provocando tudo isso para que haja essa rivalidade entre eles e eles não se unam no propósito só. Mas quando Deus começa a agir, a gente começa a orar, mesmo que seja um grupo pequeno, isso começa a se expandir. E nessa expansão, o que ocorre? Os pastores são tocados e a visão deles passa a ser aberta. E eles começam a entender, como está lá em Efésios, né? Que diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Eles começam a entender que a nossa luta não é aqui, a nossa luta é lá em cima. A nossa luta não é contra aquele pastor que eu conheço, ou contra aquele pastor que falou mal de mim. A nossa luta não é contra ele, mas sim contra os principados e potestades, do qual Deus nos deu poder e autoridade para isso. Então, esse entendimento começa a vir, e aí eles começam a aderir à unidade. E nessa adesão da unidade, a gente vai conseguir o objetivo de um dia poder destronar o principado aqui do sertão nordestino. Muito bom. Então, deixa aí sua opinião sobre tudo isso e reflita em tudo que o pastor falou. É de fundamental importância para a nossa vida. Quero deixar para você, para a sua meditação, a palavra de Charles Spurgeon. Satanás sempre odiou a comunhão cristã. Desde que a união é a força, ele faz o seu melhor para te convencer a viver longe da comunhão da igreja. Então, nós somos igreja e precisamos estar em comunhão, em oração, e vamos ver o extraordinário de Deus acontecer na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país e nessa terra. Nós estamos aqui para ser sal e luz. Amém? Quero agradecer ao pastor por essa oportunidade, por esse momento de grande aprendizado e a parabenizar ele e todo o seu conselho, todo o seu grupo por esse trabalho maravilhoso e também por essa iniciativa de estar trazendo para todo o sertão, para todo o país, essa experiência maravilhosa, né, com grandes resultados do poder de Deus, através da oração e da comunhão. É um grande exemplo a seguir, que a gente possa, a partir de hoje, se conectar mais uns com os outros e ter essa conexão com Deus e ver o extraordinário dele acontecer à nossa volta. Muito obrigada, pastor, por estar aqui. Nós estamos terminando mais um podcast. Compartilha, né? E levanta essa palavra para que outras vidas sejam edificadas também. Amém? Até a próxima. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder louvar, glorificar e exaltar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu sou apenas uma pessoa, quem faz tudo é Ele. É Ele a honra, a glória, o louvor
e a majestade. Obrigado. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, não é mesmo? Isso aí. Que Deus nos dê sabedoria. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Amém. Nesse momento vamos estar orando. Vou pedir ao pastor que faça essa oração, intercedendo por você aí também. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, são muitas as coisas que o Senhor realizou e muitas coisas que o Senhor fez. Hoje nós estamos tendo aqui a abertura e o privilégio de poder glorificar, exaltar e agradecer o Teu nome através desse momento, falando das coisas que o Senhor fez. Eu quero nesse momento pedir para que a mente e o coração de cada um daqueles que vão ouvir tudo isso sejam abertos agora, para que eles possam entender o que o Senhor fez, o que o Senhor realizou lá na cidade de Suzano. Oro também repreendendo, expulsando qualquer ataque maligno que queira retirar essa semente que será implantada no coração de cada um deles hoje. E nós damos uma ordem para que o inimigo junte com todos os seus demônios e saia na mente de cada um deles. E eles recebam essa semente. E essa semente venha germinar, crescer e produzir grandes frutos nos corações deles. Para que cada um daqueles que ouvirem essa mensagem se disponham também a buscar cada vez mais e mais a Deus, para que haja uma transformação, não somente na cidade, mas nas igrejas e na vida de cada um deles. É o que eu oro agora, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Tá bom. Que essa semente realmente germine.